Olá, essa é a segunda parte do programa Insight, gerando novas ideias, com o tema Coping, a vida após a cirurgia de obesidade. Meu nome é Luiz Gracindo e o objetivo do nosso programa é trazer para você, trabalhador da saúde, o resultado de pesquisas, resultados relevantes para o SUS. Nossa convidada é a psicóloga, professora e doutora em ciências pela USP, Maria Adelaide Galo Ferreira de Camargo, que apresentou a sua tese, Coping e aspectos psicossociais associados ao tratamento cirúrgico de obesidade a longo prazo, ao Instituto de Psicologia da USP. Como vai, Adelaide? Olá, vou bem, obrigada. Como está? Prazer te receber aqui de novo, Adelaide. Na primeira parte do nosso programa, a doutora Maria Adelaide nos explicou quais eram os aspectos psicológicos e as adaptações de mudanças físicas que envolvem a cirurgia de obesidade e o delineamento da pesquisa. E hoje vai contar para a gente os principais resultados. Você pode ver o nosso primeiro programa na nossa página do YouTube. Também pode mandar dúvidas, mandar sugestões. Se você fez uma pesquisa e gostaria de apresentar aqui no programa Insight, através do nosso e-mail ou através das nossas redes sociais. Adelaide, então, retomando o nosso primeiro programa, explica para a gente o que é Coping e como esse conceito se aplica à cirurgia de obesidade. Então, eu queria retomar um pouquinho o programa anterior, no seguinte sentido, dos instrumentos que foram escolhidos, né, para a realização dessa pesquisa. Então, foram 3 instrumentos. Foi o teste de Scope Coping, que dá o coping e habilidades sociais, a capacidade. Foi usado a entrevista, que foi categorizada pelo método do discurso do sujeito coletivo, e foi usada a figuras de Stankert, que é uma tabela que tem 12 pessoas, desde a mais magrinha, desenhadas, desde a mais magrinha, 12 silhuetas, desde a mais magrinha até a mais gordinha, e que a pessoa tem que escolher ali, primeiro, a silhueta atual, né? Então, ela escolhe uma silhueta. Depois, a gente tira a tabela, põe de novo a silhueta ideal. Então, ela escolhe. E a diferença da silhueta atual para a silhueta ideal vem mostrar o descontentamento que ela apresenta. Se a silhueta atual coincidir com a silhueta ideal, é que ela está satisfeita com a sua silhueta. Então, nós demos um laço, né, nesses 3 aspectos para conseguirmos tirar algumas conclusões, né, chegar a algumas conclusões em relação à questão da adaptação psicossocial. Mas explica para a gente de novo, o que é coping mesmo? Pois não. Então, o coping é uma palavra inglesa que significa enfrentamento. Como o teste é de Scope Coping, né, entramos em acordo e preferimos deixar a palavra coping. Mas enfrentamento substitui de maneira adequada o que se trata. Esse enfrentamento diz respeito à capacidade da pessoa de enfrentar situações que provocam desconforto, de qualquer natureza. Tem 2 estudiosos, né, que fizeram o coping, conseguiram dividir o coping em 2 dimensões. Coping pela ação e coping pela emoção. O coping pela ação é aquele que a pessoa toma uma atitude concreta para se livrar de uma situação de desconforto ou de conflito. Um exemplo rápido é assim: você tem uma casa, um vizinho tem uma árvore no vizinho do lado do seu muro. Essa árvore está sujando o seu jardim, Primeira coisa, você vai, pela reflexão, que é o coping pela emoção, que é mais reflexivo, conversar com ele, para ele ver o que dá para fazer com a árvore, não sei o quê. Não dá. A árvore continua sujando seu jardim. Aí você vai, coping pela ação,
ergue um muro enorme que deixa a árvore do outro lado, corta os galhos que estão passando do seu lado. Então, isso seria o coping pela Vai ação. lá e dá um tiro no vizinho. Também. Esse já é um coping negativo. Foi bom você lembrar. Porque tem o coping negativo. Quando eu falei no programa anterior que a pessoa às vezes tem a compulsão pela bebida e tudo mais, por compras ou também ideias de suicídio que pode acontecer, é o coping negativo. Ela está tentando se livrar de uma situação de desconforto de uma maneira que causa prejuízo a si mesma. E aí a gente já está falando dos nossos participantes da pesquisa. Sim. Né? Fala mais sobre eles. Quem eram essas pessoas? Então, olha... Sexo, idade... Homens e mulheres a partir de 22 anos, porque com 18 é que pode fazer a cirurgia bariátrica, né? Então, como o nosso tema nosso critério de inclusão ia de 4 a 12 anos, ia de 4 anos ou mais. Aconteceu que a pesquisa, o mais foi 12 anos. Certo. Né? Depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Então, se ele fizesse com 18 anos, com 22 anos ele já poderia participar dessa pesquisa. Né? Então, o grupo é um grupo que tem essa assistência que nós já falamos, né? Tem uma equipe, né? de acompanhamento, homens e mulheres. No entanto, só 10% foram homens, 20% homens, 80% mulheres. E essa porcentagem se verifica também por dados de pesquisas com outras entidades. Em outras realidades, em outros hospitais. Isso, em outras realidades, né? Então, na nossa pesquisa também, foi 80% mulheres. A escolaridade, a média deu o ensino médio. O nível de escolaridade foi o ensino médio. Principal, ensino médio. Isso. Se bem que teve também um participante que não sabia ler nem escrever. Um participante analfabeto. Analfabeto. Eram pacientes do SUS, eles eram típicos do SUS? Típicos do SUS, pessoas que não têm plano de saúde, né? Tinha, assim, profissões, tinha cozinheiras, tinha empregadas domésticas, tinha professora também, e tinha dos 75, 5 eram de nível superior. Não sei lembrar direito qual a especialidade deles, mas apenas 5. Certo. Né? E depois desses 4 anos de cirurgia, o resultado era positivo para a maioria das pessoas? Isso foi uma das surpresas que nós obtivemos, né, no resultado da pesquisa. Porque o aspecto clínico estava em ordem, estava tudo bem. O resultado era positivo, apesar das dificuldades fisiológicas, porque tem vômito, tem aquele efeito de dumping, que a pessoa transpira e que fica tremendo. Às vezes está numa festa assim, pode dar esse efeito de dumping, né? Tem a falta de vitaminas e tudo mais que pode acontecer. Porém, as pessoas se revelaram muito satisfeitas de terem se submetido à cirurgia bariátrica. Uma das perguntas da entrevista era: você se arrependeu de fazer a cirurgia bariátrica? Ninguém se arrependeu. Ninguém. Olha só. Aí a pergunta: você acha que todos que sofrem de obesidade mórbida devem ser operados? 80% responderam que sim. Uma outra porcentagem que depende. Depende. Por que depende? Depende porque tem gente que come errado e vai voltar a engordar. Né? E acho que pouquíssima porcentagem respondeu que não era para todo mundo. Não é para todo mundo, é para a pessoa que consegue, né, seguir as orientações. E como você avalia o nível de habilidade social desses participantes? Então, através desses relatos, né, da entrevista e do teste Scope Coping, porque como são 44 perguntas, essas perguntas têm, por exemplo, acho que eu já falei no programa anterior,
Se você está numa reunião social, você gosta de assumir a liderança, isso é habilidade social. Então, esse teste nos dá coping, isto é, enfrentamento e habilidade social. E eram pessoas enfrentadoras. Pessoas enfrentadoras e interessante também que, por exemplo, uma das entrevistadas falou para nós que ela, depois de operada e que emagreceu, quando ela ia em festas, ela levantava calmamente e supervisionava a mesa de doces e salgados. E depois pegava um pratinho de sobremesa e se servia de uma unidade, ou de doce ou de salgado. E quando ela voltava para o lugar dela, ela fazia o prato de maneira que os outros convidados pudessem ver, e ela pensava que os outros estavam pensando que ela era poderosa, porque ela conseguia, numa festa grande de fartura, pegar só uma unidade de alguma coisa para comer. É um coping, é um modo de enfrentamento, pela emoção. Né? Vamos ver uma pergunta. Acho que a pergunta da nossa convidada tem uma participante que é uma psicóloga, ela é diretora da divisão de educação aqui da Escola Municipal de Saúde, que é a Esther Fingerucci. Ela fez uma pergunta para você. Vamos ver? Que ótimo. Vamos. Adelaide, gostaria de cumprimentá-la pela sua pesquisa e também pelo Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto, aproveitando para cumprimentar todos os nossos colegas da categoria. Com relação à pesquisa, seria interessante que você pudesse nos contar quais foram as estratégias de coping utilizadas pelos pacientes que você constatou na sua pesquisa. Obrigada pela sua pergunta, colega Esther. Eu respondo com muito prazer. Digo assim, com mais frequência, o coping adotado pelos pacientes foi de se alimentar em casa antes de sair, né? Alimentar dentro dos seus limites para ficar com a sensação de saciedade e que quando chegasse na reunião ou no almoço de trabalho, alguma coisa assim, eles pudessem resistir a cometer alguma imprudência. A maioria do coping era esse, se alimentar antes de sair, coping pela ação, né? Okay. Teve também outras pessoas, por exemplo, que levaram os hábitos alimentares saudáveis para toda a família. Então, mais de uma pessoa na entrevista me disse, para a minha família não ficar zoando, porque como quantidades assim muito pequenininhas, o que eu fiz? Eu cozinho igual para todo mundo. Só que agora eu faço comida saudável e eles comem a quantidade que eles quiserem. E eu como aquela minha porçãozinha que é o adequado para mim. Isso é uma das coisas de mudança de hábito alimentar que é fundamental no pós-cirúrgico. São exemplos de coping positivo, né? Exato, o coping enfrentamento positivo. Muito legal. Depois tem aquele coping da moça que eu acabei de me referir. Deixa eu ver. Tem uma outra que contou que ela sai com os filhos dela. Que antes da cirurgia, os filhos tinham vergonha dela participar de reunião na escola, porque ela era obesa muito grande, obesa mórbida. E ela então, depois que emagreceu, ela procura sair com os filhos e andar com eles nos parques e tudo mais. Fazer exercício. É também um coping, para que ela possa manter a sua, fit, né? Possa se manter com o corpo bom, vamos dizer assim. Muito bem. E os resultados, Adelaide, confirmaram as tuas hipóteses iniciais ou teve alguma surpresa? Então, teve uma surpresa realmente que nós não esperávamos que todos os pacientes tivessem alto nível de coping. Pelo contraditório das respostas do projeto piloto, nós achávamos que eram pessoas sofredoras, perdedoras, né?
pessoas que tinham dificuldades de inserção social, e foi o contrário. Foram pessoas com alto nível de enfrentamento e com grandes possibilidades de habilidades sociais, com grande possibilidade de inserção social, arrumando emprego, novamente não, porque o obeso mórbido não... Mas buscando novas possibilidades de vida, né? Isso. E para nós foi realmente uma grande surpresa. E outra surpresa foi que os pacientes que foram entrevistados, eles não estão com a média do peso adequado segundo o IMC, o Índice de Massa Corpórea. Olha só. Ideal, o peso ideal, que é 25. Eles estão um pouco para cima. Talvez assim, sobrepeso eles apresentam, ou obesidade 1. Porém, eles estão absolutamente felizes de terem feito a cirurgia da obesidade. O que saído da obesidade mórbida, que realmente é uma coisa muito desconfortável. Muito. O que para nós surgiu uma analogia como se fosse um rito de passagem, sabe? Ele veio buscar ajuda, fez a cirurgia, teve o período de 2 anos que emagreceu muito, e depois se adaptou com o peso dele, como se fosse um rito de passagem. Estão felizes da vida porque conseguiram a inserção social. Muito bem. Qual foi para você, Adelaide, o principal aprendizado dessa pesquisa? O principal foi pensando no atendimento da equipe multidisciplinar. Isso aí é muito importante, porque há médicos que não fazem o acompanhamento, né? Cirurgião que se dedica à cirurgia, que lhe compete eximiamente, não é crítica nenhuma, eles estão certos, né? Porém, eles indicam para a pessoa ir ao psicólogo. Acontece que isso representa ônus, né? As pessoas, às vezes, não estão preparadas para pagar o psicólogo, para pagar o fisioterapeuta. Ao passo que no hospital do Mandaki, onde foi feita essa pesquisa, eles têm ali continuamente a equipe e eles podem consultar essa equipe sem onerar, né, o seu orçamento. E isso para você foi isso que deu a diferença e esses resultados tão bons? Isso, e me deu até vontade de fazer uma pesquisa em outro lugar para poder ver o que acontece, né? Então já tem mais uma outra possibilidade de trabalho. Mas é assim mesmo, uma boa pesquisa ela sempre traz novas perguntas e novos desafios para procurar. Felizmente foi muito boa a nossa entrevista, Adelaide, gostei demais, mas o tempo estourou de novo e a gente vai ter que dizer para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre essa pesquisa realizada pela Adelaide, que foi a tese de doutorado apresentada ao Instituto de Psicologia da USP, ela vai estar na BVS da Secretaria Municipal de Saúde, cujo site é esse que está aqui embaixo. A tese da Adelaide tem o título Coping e aspectos psicossociais associados ao tratamento cirúrgico de obesidade a longo prazo. Esse foi o programa Insight, Gerando Novas Ideias. A nossa convidada Maria Adelaide Galo Ferreira de Camargo. Maria Adelaide, teria algum agradecimento que você gostaria de fazer? Teria. Olha, agradeço o convite, como eu já fiz no início do programa, né, para poder dividir com vocês os nossos resultados. Queria agradecer aos pacientes que atenderam a nossa pesquisa, de livre e espontânea vontade. Queria agradecer ao Dr. Cizenando Lima Júnior, que é um médico do Conjunto Hospitalar do Mandaki, que viabilizou a nossa pesquisa. Queria agradecer ao professor Dr. Joaquim Gama Rodrigues, que foi o nosso, como se diz, co-orientador desse projeto. E ao orientador também, o professor Esdras Guerreiro Vasconcelos, e a todas as pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Muito obrigada.
Muito obrigado pela tua presença aqui, Maria Adelaide. Foi muito bom. Acho que esse programa vai bombar no YouTube. Oh, que bom! Esse é o programa Insight, Gerando Novas Ideias, que hoje falou sobre o tema Coping, a vida após a cirurgia de obesidade, com a professora, doutora em Ciências pela USP, psicóloga Maria Adelaide Galo Ferreira de Camargo. Os resultados, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para fazer, ou se você tem alguma pesquisa que gostaria de apresentar aqui no programa Insight, entre em contato, a sua participação é super importante. Nosso e-mail é canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e você pode também fazer isso através das nossas redes sociais. Meu nome é Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, aqui no Canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.